Tito, capítulo 1. Eu vou ler os versículos de 1 a 6. Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos mantém de pé, Senhor, firmes no Teu Evangelho. Nos abençoe e abençoe essa igreja, para que as Tuas verdades sejam reveladas a cada um de nós. Nós possamos ser iluminados no Teu Evangelho. Nos abençoa nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aqui nós temos alguns aspectos comuns da carta que Paulo escreveu a Timóteo. Ele pede para Tito igreja. Timóteo teria que ficar em Éfeso. Éfeso era uma das igrejas mais fortes do ministério de Paulo, e ele confia Éfeso a Timóteo. Ele vai dizer: Timóteo, olha, muitos vão testar você, porque Timóteo era muito jovem, então você tem que ficar firme na palavra, para que você passe nesses testes. E Tito, na verdade, não era uma igreja específica, era as igrejas de Creta. Creta é uma ilha da Grécia. Os cretenses, existiam muitos membros ali, frutos do ministério de Paulo. E aí ele confia a Tito a essas igrejas. Pouco nós sabemos sobre Tito. São poucas as coisas que a carta nos oferece aqui, informação sobre ele. Mas assim como Timóteo, Paulo o considerava como um discípulo e confiava nele a tal ponto de ir embora. Paulo foi a Creta junto com Tito, mas ele ia embora e deixar Tito cuidar dessas igrejas. E assim ele faz com Timóteo também lá em Éfeso. Contra quem? Contra os falsos mestres. Aqui a gente tem muitos falsos mestres, muitas doutrinas erradas que Tito vai ter que combater. Paulo faz isso na sua 4ª viagem missionária, em meados ali de 62 para 65 depois de Cristo. O versículo 1 nos diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Essa palavra servo, ela tem uma tradução interessante aqui. Paulo se apresenta da mesma forma como ele se apresenta aos romanos, como servo de Deus. Na concepção de servo, eu tenho 3 variações do grego. Eu tenho o servo doulos, o servo mistos e o servo diáconos. Tem outra variação que é o servo hiperetas, mas esse servo era basicamente usado para uma coisa: eram aqueles escravos que remavam os grandes navios romanos.
eram os hiperetas, eram escravos que eram separados para morrer, porque eles literalmente remavam até morrer. Aqueles que eram servos que recebiam o salário, o assalariado, eram servos mistos. Os servos diáconos eram servos voluntários. Eles não recebiam algo necessariamente, mas ao contrário dos servos mistos, não era um salário que o motivava, mas sim o serviço a Deus, o diáconos. Em muitos momentos Paulo se apresenta como servo diáconos, mas aqui não é o servo nem mistos nem diáconos, é o servo doulos, que é o servo escravo, não escravo que remava os barcos romanos, mas um escravo. Ele está dizendo aqui: eu sou escravo de Cristo. Geralmente essa palavra escravo, ela não é muito usada na igreja, ela é mais usada na teologia. Quando você vai num seminário, você escuta mais essa palavra escravo de Cristo. Mas na igreja isso não é, por exemplo, a palavra aqui é literalmente escravo, mas a nossa tradução traduz como servo. Porque para a igreja não soa muito bem você ser um escravo. Parece que Deus, ele é um servo rigoroso que exige escravos para si. Mas essa não é a conotação de ser um escravo de Cristo. É porque Cristo, ele é o nosso dono. E literalmente ele nos comprou. Essa é a ideia de sermos um escravo de Cristo. Ele comprou a nossa alma na cruz do Calvário. Então ele é o nosso dono. Se ele nos comprou, primeiro que ele é o nosso Criador. Depois que ele nos comprou na cruz do Calvário. Então ele pode reger as nossas vidas. Ele pode mandar e nós temos que obedecer. Então essa é a conotação de servo que Paulo ele usa aqui. Por que Paulo está se apresentando como um escravo aqui? Para mostrar que ele não tem vontade própria. Ele cumpre apenas aquilo que Deus ordenou. Que ele não olha a ordem de Deus, coloca numa lista de prioridade. Olha, eu vou fazer de tudo para obedecer, Senhor, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu quero. Não. Cristo, ele manda. Deus, ele é o Senhor da vida dele. Aí ele vai dizer aqui também apóstolo de Jesus, por causa da grande desconfiança dos cretenses em acreditar que de fato ele era apóstolo. Isso geralmente acontece na maioria das cartas. Paulo vai escrever 2 Coríntios para defender o seu apostolado. Esse é o grande objetivo de 2 Coríntios. E aqui também existia a mesma desconfiança. Falsos mestres infiltrados na igreja, assim como em Colossos, assim como aqui na ilha de Creta, estavam questionando o apostolado de Paulo. E muitos acreditam que Paulo não tinha tanta intimidade com Tito, porque eles acham, né, alguns comentaristas falam de a carta ser muito formal. Olha, não parece ser nem endereçada a uma pessoa, né? Parece ser endereçada somente à igreja, mas não. A formalidade da carta aqui, ela é necessária porque todas essas cartas eram lidas, não era só Tito que lia a carta, a igreja lia a carta. Todas as igrejas que Tito passa em Creta, ele vai ler essa carta, porque essa carta aqui é necessária não só para Tito. Paulo escreve aos Coríntios, aos Colossenses, aos Filipenses, mas ele escreve também a Timóteo, a pessoa, Timóteo, a Filemon, a Tito, mas mesmo assim, escrevendo a essas pessoas, essas cartas eram lidas na igreja, não era só para aquela pessoa ler. Tanto é que a gente viu lá em Colossos, que a carta de Filemon é também chamada da carta de Laodiceia. E ele vai dizer, leia a carta de Laodiceia lá em Colossos, e a carta de Colossos, que eu fiz, e leia em Colossos a carta de Colossos e de Laodiceia, as duas. Porque o assunto, ele era conectado nas duas igrejas, e as cidades eram próximas. Ou seja, era uma carta que era formal, porque era lida em toda a igreja. Ele diz, eu sou apóstolo de Cristo. Ou seja, essa missão foi confiada pessoalmente por Cristo. Cristo veio até mim, ele teve um encontro comigo, por isso eu sou apóstolo. Isso aqui já era para confrontar esses cretenses, e ele nos informa isso para deixar
claro. E por quê? Porque eu sou apóstolo de Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus. E segundo, o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. No ministério, o nosso objetivo é fazer o que Paulo está dizendo aqui, é de fato promover a fé. Esse conhecimento pleno, ele deve ser transmitido segundo a piedade, ele não deve ser passado com vanglória ou com soberba, mas com amor. Nós devemos sentir esse amor, compartilhar dessa fé. Se nós não sentimos desse amor, tem alguma coisa errada com a gente, tem alguma coisa errada com a nossa vida espiritual. A obra de Cristo deve ser tudo para nós, e Ele deve nos satisfazer por completo. Versículo 2: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Essa esperança aqui, ela é traduzida por certeza. Ela não é como na nossa língua portuguesa, que a gente diz assim: rapaz, eu tenho esperança de um dia conseguir isso. Essa esperança é um desejo que você tem. Esperança no grego é certeza, não é tomara, né? Eu escrevo na esperança da vida eterna. Eu escrevo torcendo para que a vida eterna seja uma realidade. Não, eu escrevo na certeza. No grego é certeza, certeza da vida eterna. O Deus que não pode mentir. Por que essa expressão? Curioso, irmãos, porque os cretenses eram conhecidos por serem muito mentirosos. Ninguém confiava no cretense. O cretense era malandro, digamos assim. E essa é a evidência do versículo 12 desse capítulo. Olhem comigo o versículo 12. Diz assim, ó: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Essa era a fama. Imagina você nascer em Creta, você teria a fama de ser mentiroso e preguiçoso. O Deus que não pode mentir, ele diz no versículo 2. Ou seja, Deus não é igual a vocês. Deus não volta atrás. Deus não diz que vai fazer sabendo que não vai fazer. Deus não enrola. Deus, ele é imutável. Essa é uma das características do nosso Deus, a sua imutabilidade. Um Deus que decreta todas as coisas, não só isso, providencia, como a gente viu lá no grupo familiar com o seminarista Lincoln. É o Deus que decreta o que ele promete, ele faz. O que nos motiva, ele falou na quarta, a buscar as coisas lá do alto, é porque o próprio Deus decretou que nós iríamos querer buscar. Ele opera em nós o querer como o realizar. Ele não vai desistir da ideia que ele começou, do plano que ele começou. Ele não vai mudar de ideia, ele não vai recalcular a rota. A rota dele é única. Tenha, ele vai dizer, convicção na vida eterna. Tenha convicção, porque o Deus, ele não vai mentir. Que notícia maravilhosa, irmãos. Saber que a salvação não depende da gente. Que notícia maravilhosa. Saber que é tudo um plano de Deus. Ele decreta e já está decretado que vamos estar nos céus. Que notícia maravilhosa. Isso não está nas minhas mãos, porque se estivesse eu iria estragar tudo com as minhas atitudes pecaminosas, com a minha natureza caída. Versículo 3 diz assim: e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus nosso Salvador. Essa palavra pregação, ela é traduzida por querigma, ou seja, é a esperança que eu falo em Cristo, é por meio dessa grande exposição, desse grande esmiuçar da palavra que eu exponho a vocês. Ou seja, nada pode substituir a pregação da palavra. Nada é mais eficaz,
para elucidar essa fé que ele quer espalhar, esse conhecimento segundo a piedade, do que a pregação da palavra. Por isso que ela ocupa maior tempo no nosso culto, por isso que ela está em maior tempo. Eu não vou me ater tanto a esse versículo, porque eu deixei ele mais para conclusão. Esse versículo aqui, ele daria talvez até uma pregação só, né? Porque ele é muito profundo. Mas depois eu vou voltar nele, porque nós vamos falar da importância da pregação da palavra no culto ao Senhor. Ele nos diz: isso foi confiado a mim. Alguns duvidavam disso. Ele afirma: o próprio Cristo, não é, confiou a mim, por isso que eu sou apóstolo de Cristo. Versículo 4: a Tito, verdadeiro filho. Ele também chamava Timóteo de filho, segundo a fé em comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus nosso Salvador estejam com você. Ele diz: olha, Tito é como um filho para mim, e nós comungamos de uma mesma fé. A mesma fé que eu tenho é a fé que Tito tem. Da mesma forma, Tito foi chamado pelo Senhor. Que privilégio servir a Deus, irmãos, de forma integral. Paulo, ele não pôde fazer isso durante todo o seu ministério. Em algum tempo ele teve que fazer tendas, mas depois Deus concedeu a ele esse privilégio. E Tito também aqui. Tito tinha uma grande missão nesta ilha, e nós vamos ver ao longo da carta. Pregar a palavra do Senhor, pastores que têm esse ministério de forma integral. Eu olho para pastores que têm esse ministério de forma integral, e eu almejo isso de forma substancial em minhas orações e meus clamores. Se bem que eu não posso reclamar muito, porque até o meu trabalho de fora é um trabalho que manuseia a palavra de Deus. Deus me dá esse privilégio. É um privilégio, irmãos. Todo dia eu sou obrigado a manusear a palavra de Deus. E isso é uma dádiva muito grande. É um grande privilégio. A gente não poderia pedir nada melhor a Deus do que viver num país livre, onde nós podemos, na nossa casa, publicamente, numa cafeteria, num shopping, num local público, abrir a nossa Bíblia e ler, e ninguém vai nos condenar para isso, ou ninguém vai nos prender para isso, por causa disso. Porque a nós foi dada a palavra, foi dada essa oportunidade de promover a fé, e nós temos também responsabilidades com isso. Eu tenho responsabilidades para com a igreja, passar a palavra da forma mais clara que eu puder. Todos nós temos responsabilidades para com a igreja, temos responsabilidades para com a casa do Senhor. Como nós estamos trabalhando na casa do Senhor, como nós estamos contribuindo na casa do Senhor. Afinal, como ele está dizendo, e todos nós somos escravos de Cristo. E eu nunca vi um escravo sem fazer nada. Escravo trabalha, e trabalha muito para o seu Senhor. Somos uma igreja que não é obrigado, não temos muitas demandas, graças a Deus. Não somos uma igreja de muitos serviços ou de muitas programações. É uma coisa mais movimentada, é mais no dia do Senhor, quando você está no plantão ali, então você tem que acordar mais cedo, organizar. É mais essa nossa correria, diferente dos pastores, obviamente, que a gente fica a semana toda esmiuçando ali na palavra para nos prepararmos para o culto ao Senhor. Mas eu louvo a Deus por essa igreja. Pelo menos eu sinto isso na minha família e no meu ministério, a forma como os irmãos me amparam, seja nos mínimos detalhes, irmãos. Como eu disse, a gente não tem muitas demandas, mas alguém para substituir a escala ali, alguém está sempre pronto para ajudar, ou alguém para abrir a sua casa para o grupo familiar. Não tenho nenhum problema quanto a isso. Então, isso de fato é um grande privilégio. Eu sempre, constantemente preciso me policiar. Eu, como pastor, eu tenho que estar servindo vocês. Eu tenho que ser o primeiro a servir. Eu tenho que me policiar nisso. Se você não se sente amparado por mim,
pelo pastor dessa igreja, pelo reverendo Rodrigo, nós devemos nos policiar. É uma coisa que você tem que chegar para mim, tem que chegar para ele e tem que falar, porque essa é a nossa função. E vocês também, como irmãos, amparar uns aos outros. Quando um estiver pedindo a sua ajuda, essa é uma oportunidade, esse é um privilégio. Eu tenho condições de amparar o meu irmão. Nós devemos colocar isso em prática. É um grande serviço, é um grande prazer servir ao Senhor. A partir do versículo, veja, versículos 1 a 4, ele fala sobre o ministério da pregação, né? Ele, olha, isso aqui é o que você tem que focar em primeiro lugar, Tito, a pregação da palavra. Esse é o meio pelo qual Deus estabeleceu, nós vamos promover a fé e o conhecimento da verdade, segundo a piedade. É através da pregação da palavra. Agora, a partir do versículo 5, ele vai falar sobre aqueles que devem estar à frente do ministério. Ele vai falar sobre os presbíteros. Versículos 5 a 9. E é tanta informação, é tanta coisa que a gente vai até o 6. A gente vai contemplar apenas os versículos 5 e 6 nesta manhã. Porque, na verdade, ele fala aqui de 3 pré-requisitos, 3 modalidades de pré-requisitos. É o presbítero na sua família, é o presbítero no seu caráter e o presbítero no conhecimento da palavra. Está falando de 3 modalidades aqui. A gente só vai ficar na família, que é até o versículo 6. O caráter e conhecimento da palavra a gente pega no outro domingo. Versículo 5. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Como eles devem ser? Aqui é o que Paulo vai dizer. Como os presbíteros devem se comportar e como não devem se comportar. Ele também fala sobre isso. Aqueles que devem exercer o ministério da palavra. A Bíblia divide esses presbíteros em presbíteros docentes, em presbíteros regentes. Isso não está especificado aqui em Tito, mas quando a gente vai para 1 Timóteo 5,17, ele fala dessa divisão, quando ele menciona aqueles presbíteros específicos que trabalham na palavra e na doutrina. Olha, principalmente aqueles que se esmeram na palavra e na doutrina. E isso não significa que os outros não tenham que estar adentrados no conhecimento e não possam pregar. Podem pregar sim. Não tem problema o presbítero regente ele pregar. Isso não é pecado. Mas que o presbítero regente pregue quando o docente não pode pregar. Porque essa é a função primária dele. Se um presbítero docente está sentado com plenas condições de pregar e o presbítero regente está pregando, temos uma inversão aí na função. Isso já aconteceu aqui na igreja e já deve ter acontecido na maioria das igrejas presbiterianas. Acontece uma coisa, um grande imprevisto, que o presbítero docente não pode estar, ou ele está doente, e só tem ele, e aí vai o presbítero regente e prega. Isso não é pecado, mas que não aconteça porque simplesmente o docente não quer pregar, ou ele não está afim de pregar naquele momento. Isso aí é uma ordem, é uma inversão na ordem ali da igreja. Mesmo assim, o presbítero, seja regente ou docente, ele tem que ser apto para o ensino. Isso é um pré-requisito básico. Versículo 9, ele vai dizer assim, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Eles têm que ensinar, eles têm que estar à frente na base do ensino. Por isso que é importante a gente ter aqui pessoas que estão sendo treinadas para serem presbíteros, darem a escola dominical, estarem com os catecúmenos, pregarem para as crianças. Isso é importante, porque ele tem que estar à frente do ensino da igreja. Afinal, na igreja não existe só o ensino na hora da pregação. Nós estamos constantemente ensinando a igreja. Então, em Tito, ele nem divide essa classe de presbítero, né? Não que exista essa divisão aqui
ela não existe aqui em Tito, só existe lá em Éfeso, mas aqui em Creta é diferente, não. Ela existe, a mesma divisão, só que isso aqui não é mencionado aqui, mas a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Se em Timóteo tem, então esse é um critério também para a ilha de Creta. E veja que é muito interessante quando ele fala sobre os presbíteros aqui em Timóteo. O pré-requisito para a igreja diretamente, que é o ensino, é um pré-requisito. O resto é tudo relacionado à sua vida pessoal e à sua vida familiar. É mais voltado, né? Para você escolher um presbítero, você tem que... A única coisa que você tem que ver com ele em relação à igreja é que ele é uma pessoa devota à palavra e apto para ensinar. Só. O resto é tudo sobre o caráter dele. Como é que é o temperamento dele, como é que ele conduz a sua casa, como é que ele age em determinadas situações, se ele tem múltiplos casamentos, como é que é a vida dele. Isso deve ser observado. Eu já me deparei com homens piedosos, com homens proativos, que adorariam ser presbíteros, mas caíram em alguns desses pré-requisitos. E são pré-requisitos mesmo. É interessante porque parece que ter pré-requisitos para você ser um oficial da igreja não combina muito com a ideia de um Deus que esquece os nossos pecados, né? Olha, você tem que ser assim, assim, assim. Você não pode, tem que ser marido de uma só mulher. Você tem que ter filhos que estejam ali, não sejam acusados de devassidão, não sejam insubordinados. Veja, parece que você ter pré-requisitos para uma coisa não combina com a ideia de que, olha, se isso aconteceu no passado e Deus esquece os nossos pecados, por que ele está cobrando pré-requisitos? Ele esquece ou ele não esquece? Se ele esqueceu aquilo que eu fiz na minha vida passada, por que eu não posso me tornar um oficial da igreja? Se isso aconteceu comigo, pastor, quando eu nem era crente, isso aconteceu comigo, né? Agora não. Isso serve, meus irmãos, para ressaltar uma coisa. Como esse cargo é precioso. Como ser um presbítero, como ser um diácono, como isso tudo é totalmente precioso. É exatamente isso, veja. Cristo pagou por todos os nossos pecados. Deus não considera mais, Deus não lembra essa ideia de lembrar aqui uma figura de linguagem. É claro que Deus sabe de tudo, Ele não esquece e apaga a memória dele, não tem como fazer isso, mas veja, Deus não considera os seus pecados como um critério para salvação ou condenação. Por quê? Porque todos eles já foram pagos. A ideia é essa. É para lhe condenar que Deus esqueceu dos seus pecados. Mas Ele considera aquilo que você já fez para ser um oficial da igreja. Ele não esquece para isso. E isso só revela o zelo de Deus em cuidar da liderança da igreja. E não são todos os pecados. São alguns que Paulo vai colocar como pré-requisitos aqui em Timóteo. É para que a gente entenda que os pecados, eles têm consequências maiores e menores. Se os pecados têm consequências, existe pecadinho e pecadão. Como muito diz, não existe pecadinho e pecadão, como as pessoas gostam de dizer. Não, se existem níveis de consequências para alguns tipos de pecado, existe pecadinho e pecadão, não tem como. Tem pecado que você comete e não lhe impede de você ser um oficial da igreja. Tem pecado que você cometeu que lhe impede. Então existem níveis de pecados e existem níveis de consequências. É um critério, é um pré-requisito bíblico. Eu tenho 33 anos, eu posso ser uma pessoa proativa, eu posso ser uma pessoa saudável, eu posso ser uma pessoa inteligente, mas eu não posso fazer mais o concurso para ser sargento, porque eu já tenho 33 anos, eu caí já nesse pré-requisito. Mas você é uma pessoa tão saudável, mas é um critério.
Esse critério foi estabelecido. O meu tempo passou para esse tipo de concurso. Desse mesmo jeito, Deus tem os seus critérios. E Ele deixa, e tem que deixar bem claro na sua palavra. Isso nos mostra, irmãos, que pecados têm consequências. Mesmo perdoados, veja, nós estamos livres da consequência de alguns deles. Veja, se você roubar um carro, você não está livre da consequência dessa punição. Eu roubei um carro, a polícia me pegou e me prendeu. O dono do carro foi lá na delegacia, pegou a chave do carro e me perdoou. Disse assim, olha, eu perdoo você. Isso não significa que eu vou sair da prisão? Independe, veja, o perdão do dono do carro com a justiça que vai ser exercida sobre mim. Eu vou ter que responder no tribunal, eu vou ter que pagar uma pena, eu vou ter que responder pelos meus atos até depois no tribunal, eu ser inocentado ou acusado. Mas eu não sou solto quando o dono do carro diz assim, perdoei ele. Não. Por causa desse tipo de infração. Por causa desse tipo de pecado. É outra reação. Se eu mentir, não. Eu minto, aí eu peço perdão a Deus, digo que não vou fazer de novo, peço perdão à pessoa que eu menti contra ela me perdoa, tá tudo certo, ninguém vai preso por causa disso. É outra reação, também depende da mentira. Pode ser uma mentira que gerou um crime, né? Mas geralmente ninguém é preso porque mentiu, mas é preso porque roubou um carro. Entenda, tudo é pecado. Tudo é abominável aos olhos de Deus. Mentira, roubo, você ter mais de uma esposa, tudo é pecado. Mas se você vivia uma vida de mentira e se arrependeu, você pode ser um presbítero. Se você casou 2 vezes e está no seu 2º casamento, você não pode ser um presbítero. Porque isso faz parte de um critério que Deus estabeleceu. Você não pode trabalhar na igreja? Claro que pode. Isso não anula aquilo que eu disse no começo. Você deve ser proativo na igreja. Você deve trabalhar na igreja. Não só existe... você não só trabalha na igreja se você for um presbítero. Você não trabalha na igreja só se você for um diácono. Se você for um pastor, de forma nenhuma. Jamais. Mas para esse ofício... você não pode, veja, você é salvo, você não perde a salvação, até porque a salvação não se perde, é claro. Você é salvo, isso não vai tirar a sua salvação, mas você não tem o critério para o ofício. Então Deus não se esquece dos meus pecados, pastor. Porque se Ele não se esquece disso para ser um oficial, Ele não se esquece. Não, Ele esquece para não mais lhe condenar. Ele esquece o seu pecado para a condenação, mas não para a ordenação. Para a ordenação, algumas coisas têm pré-requisitos. Olha, o ofício é tão importante, é de uma responsabilidade tão grande, que alguns pecados antigos são impeditivo para o ofício. E a igreja que ignora isso sofre. A igreja que não considera isso e fica arranjando desculpa para interpretar isso de outra forma, sofre. Se eu e você votamos num candidato a presbítero que não tem esses pré-requisitos, nós vamos sofrer como igreja. Se o conselho da igreja aceita um candidato a presbítero ou a diácono que não tem esses pré-requisitos, vamos sofrer como igreja. A nossa igreja é presbiteriana, somos regidos por um conselho de presbíteros. Fazer parte deste conselho é uma responsabilidade muito grande. Vamos dar conta por causa da decisão errada que a gente tomou em conjunto. Por causa da decisão que a gente votou lá e achou que era para o bem da igreja e não era. Nós vamos dar conta. Somos os primeiros a ser julgados, somos os primeiros a serem apontados o erro quando aquilo dá errado. Quantas igrejas ignoram isso, irmãos, e sofrem? Fica colocando presbítero, porque o dízimo dele é bom, porque se ele não ficar no conselho com esse dízimo, ele vai ficar chateado, então eu não vou correr esse risco. Porque a pessoa caiu nesse um pré-requisito aqui, mas ele é tão proativo, ele é uma pessoa, ele merece essa segunda chance. E aí você ignora a palavra de Deus.
Versículo 5: foi por esta causa que eu deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Esse deixei você em Creta, fui com você a Creta e deixei você aí, porque Paulo precisava seguir viagem para fazer duas coisas: para que você colocasse o restante das coisas em ordem, ou seja, tinha muita coisa bagunçada que eu arrumei, mas ainda falta arrumar muita coisa, ainda tem muita gente, vai ver, falso mestre, falando besteira nas igrejas, então eu quero que você arrume isso. Paulo tinha que ir, né? Eu tive que ir, ou seja, eu precisei seguir viagem, mas deixei você aí para cuidar dessas coisas restantes. E segundo, constituir presbítero nas igrejas. Você não pode sair se as igrejas não tiverem presbíteros para liderar essas igrejas. Olha como o presbiterato aqui é colocado como uma coisa fundamental para você sustentar uma igreja. É para você ir em cada igreja e ordenar os presbíteros. Agora olha, Paulo, segundo esses pré-requisitos aqui: família, caráter e conhecimento da palavra de Deus, relacionamento com a palavra de Deus. Versículo 6: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Primeiro, em relação à família, ele deve ser, ele vai dizer aqui, irrepreensível. Ele não pode ter um escândalo onde ele esteja envolvido. Essa é a ideia de ser irrepreensível. Não é a ideia de não ter pecado. As pessoas não podem ver pecado nele, não. Mas ele não pode ser uma pessoa que tenha evidência de escândalo. Ele fica na boca do povo. Ele viveu uma vida antes da igreja de devassidão tão grande que ele é famoso pela sua devassidão. Isso não vai ser bom para a igreja. Isso não vai ser bom para o cuidado da igreja. Ele tem que ser uma pessoa que ele é conhecido por não negligenciar os papéis da família. Olha, fulano vai dar um bom presbítero. Ele é um péssimo pai, mas ele vai dar um bom presbítero, porque ele é muito proativo na igreja. Ele não gosta muito da família, né? Mas ele é muito proativo na igreja. Não, você não vai escolher essa pessoa para ser um presbítero. Ele tem que ser irrepreensível nisso. É alguém que ama a família. É alguém que se destaca entre os outros. Olha, ele tem um amor aqui pela família, ele tem uma dedicação aqui pela sua família, de uma forma aqui de destaque. Outra característica: marido de uma só mulher. Muitos entendem isso apenas como monogamia. Olha, ele tem que estar naquele momento casado com uma mulher. Muitos entendem que é isso aí. Ele não pode ter uma esposa e vários amantes, ele não pode ter várias esposas, de forma nenhuma. Isso, claro, meus irmãos, isso também. Isso é uma coisa aqui fundamental. E isso, na verdade, é bem óbvio. Porque percebam, veja, isso aqui não é um pré-requisito para um presbítero só. É um pré-requisito para qualquer membro. Por que Paulo ia estar destacando isso, se isso aqui nenhum membro comum pode fazer? Entende? Se isso aqui é só relacionado a monogamia e poligamia, por que Paulo ele está destacando isso? Então quer dizer que os outros podem ter várias mulheres, né? Não, se você tiver várias mulheres com vários casamentos, ou for descoberto que você tem um amante, você vai ser disciplinado, você vai ser excluído da comunhão da igreja, você não pode tomar santa ceia, você não pode estar comungando com os irmãos. Qualquer membro, não é só quem vai ser presbítero. Não, olha, o membro pode, não vamos ficar olhando isso para o membro, mas no presbítero você olha. Não, isso aqui não está relacionado a monogamia e poligamia. Isso aí é um critério para toda a igreja. Aqui ele está dizendo que o presbítero é aquele que mantém o seu casamento firme com a mulher da sua mocidade. Ele só se casou uma vez. Ele não pode almejar o ministério no segundo ou no terceiro casamento. Muitas igrejas presbiterianas, eu escutei algumas pregações relacionadas a essa passagem, porque eu queria só ouvir a opinião da pessoa. Muitos se esquivaram, muitos falaram as duas linhas. Tem igrejas que acreditam nisso, tem igrejas que acreditam. Sim, mas qual é a interpretação verdadeira? Pessoas com doutorado, letradas, que eu digo, não, esse não vai escapar, não, ele vai falar.
Ele diz, não, irmãos, embora uns se inclinem para um lado, isso não é pregação, isso é comentário bíblico. Ele está fazendo um comentário, é o comentarista bíblico que diz isso. Existem várias versões, escolha, não. E as pessoas se esquivam nisso, fica dizendo, não, igreja presbiteriana, se você considerar isso só como monogamia ou poligamia, não tem problema. Não, isso vai muito mais além. Isso aí se referia a qualquer membro da igreja. O presbítero é aquele que não pode ter escândalos familiares. Mateus 19 vai dizer que, olha, só tem uma possibilidade de divórcio, é adultério. Quando ele fala sobre relações sexuais ilícitas, o que é relação sexual ilícita? É fora do casamento. Você está com relação fora do casamento. Aí sim, é um prerrogativo para divórcio. Ou morte. Porque morte não tem divórcio, a pessoa está viúva. O viúvo pode casar novamente. Não tem problema. Então esses são os dois pré-requisitos que Deus estabelece. Só os dois em Mateus 19. Marcos 10, o próprio Jesus vai falar, qualquer um que repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela. Isso é claro na palavra de Deus. É sobre isso também que Paulo está falando aqui. Embora ele já tenha resolvido isso, a pessoa resolveu isso, eu resolvi isso já, pastor. Eu casei com essa mulher, olha, na época que eu não era crente. Eu já resolvi, eu já me arrependi. Mas isso é uma evidência que você está fora dessa candidatura. Imagine, irmãos, você está numa igreja, aí a pessoa, ela está com a segunda esposa, que tem filhos, aí tem a outra esposa que está na mesma igreja também, a ex-esposa, que ela está com o namorado dela, está lá na igreja os filhos do primeiro casamento, os filhos do segundo casamento. Mais uma vez, irmão, se isso já foi resolvido, se isso foi quando ele não era crente, ou isso foi quando ele era crente, mas ele se arrependeu, ele foi disciplinado, e agora está todo mundo no seu casamento, que não se divorcia. A Bíblia fala para você casar com o primeiro, de forma nenhuma. Se você casou de novo, é muito pior se divorciar. Agora você se mantém casado, certo? E fica aí com a sua segunda esposa. Você pecou naquele ato, mas é muito pior você se divorciar. Nada de casar para voltar para a primeira, não. Você vai ficar ali, e aquela situação já foi resolvida, foi disciplinado, foi estabelecido, foi antes da igreja, não tem problema. Não é meu Deus, olha, o primeiro, o segundo, que escândalo. Não, aquilo já foi resolvido. Não tem problema quanto à condenação, à salvação. Isso não vai acontecer. Mas por esse histórico, você não pode ser um oficial da igreja. Esse é o pré-requisito. Todas essas características familiares, né? Irrepreensível, esposo de uma mulher só, que tenha filhos, né? Que sejam submissos a ele. É para dizer assim, essa pessoa ela não está envolvida em escândalos familiares, caindo na boca do povo e sendo um líder da igreja. Paulo está dizendo assim, veja, como é que ele vai levar descrentes para Cristo se ele não é capaz de conduzir nem a sua família? Esse é o ponto aqui. Se ele não pastoreia nem a sua casa. Veja, quando pastores eles se metem em escândalos familiares, ou eles perdem a sua casa, a sua esposa para de deixar ir para a igreja, a sua filha se revolta com o evangelho e para de ir para a igreja, sobre a sua tutela, sobre a sua liderança ali, Satanás sabe que isso é muito ruim para a igreja. O diabo sabe disso. E veja, quando ele fala aqui sobre filhos insubordinados, ele não está falando do filho que saiu da sua casa. Ele não está falando disso, né? Porque, veja, é inevitável, existem filhos que se debandeiam, infelizmente. Você cria ele aos pés do Senhor, no primeiro sinal de independência, ele rejeita tudo isso. Essa palavra filhos aqui, ela é muito interessante, que tem filhos crentes, ela é traduzida como teknia. Teknia é literalmente filhos no lar. Ele está falando do filho que está embaixo da sua tutela. O filho que está no lar. Ou seja, filhos que você ainda está cuidando. É isso que vai ser analisado.
esse menino, enquanto na sua tutela, como é que era? Você não estava nem aí, você ia para a igreja, você ele não ia. Você não fazia culto doméstico com ele, você não instruía ele na palavra, você não pedia ajuda do pastor. É isso que vai ser analisado. Enquanto estava com você, enquanto estava sobre a sua criação, sobre a sua tutela, isso vai ser analisado. A família, irmãos, é o treino do ministério. Se eu não conduzo minha casa, como é que eu vou conduzir ovelhas? Não tem como. Se eu sou péssimo no treino, se ela é o treino, se eu sou péssimo no treino, como é que eu vou entrar em campo, né? Como é que eu vou jogar se eu não sei nem treinar? Líderes e líderes com escândalos familiares. Esse é o declínio da igreja. O membro não tem um referencial. Eu vou olhar para a vida do pastor, eu vou olhar para como o pastor cuida do filho. O pastor não traz nem o filho para a igreja. O pastor não tem nem moral com a esposa para trazer a família para a igreja. Como é que ele vai conduzir a minha família? Como é que ele vai conduzir a igreja? É sobre isso que Paulo está falando. Esses critérios, eles têm que ser analisados, ponto a ponto. E para a gente não sair muito, irmãos, do tempo, eu queria voltar para o versículo 3, para a gente concluir essa parte que é tão importante sobre a pregação da palavra. Depois nós voltamos para os outros pré-requisitos aqui, versículos 7 a 9, caráter e a sua vida aqui no conhecimento da palavra. Versículo 3, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Ele diz, olha, é por meio da pregação que tudo isso aqui vai ser elucidado. Veja, como é que você tem essas informações sobre os pré-requisitos do presbítero? Porque eu passei agora 1 hora esmiuçando esse texto para que você fosse elucidado. Foi em que isso? É no momento da pregação da palavra. Isso pode ser feito no estudo, isso pode ser feito, mas isso não pode ser negligenciado no púlpito. Ah não, eu vou falar isso só para os homens. Não são só os homens que é para ser presbítero, então eu vou falar isso no estudo de homens. Eu não vou falar numa pregação, porque vai chocar, pode ter visitante. Não, toda a igreja tem que estar a par disso. Porque se você é uma esposa que quer ser uma esposa de presbítero, você tem que se comportar como tal também. Você tem que ajudar ele no ministério. Eu não tenho que falar isso só para homens. Eu tenho que falar isso para a igreja. Se você é um filho de presbítero, de futuro presbítero, você tem que ser um filho comportado. Você tem que ajudar ele isso no ministério. Eu tenho que falar isso para toda a igreja. E é no momento da pregação que isso é de fato elucidado. Eu já falei isso antes. Veja, se nós cantamos os salmos, e os salmos nós cantamos literalmente a palavra de Deus. Então por que não pegar um culto, pastor, e a gente fazer 1 hora de salmos e 15 minutos de pregação? Não é a palavra de Deus? A palavra de Deus está sendo cantada. A gente pega um culto e a gente faz esse momento aqui de cantar os salmos. Canta uns 30 salmos num culto só. Vai ser bom demais. Não, irmãos, por quê? Porque apesar de cantarmos a palavra de Deus, nós não elucidamos o texto na hora de cantar os salmos. O texto não é exposto na hora de cantar os salmos. Por isso que o maior tempo tem que ser quando o texto estiver exposto. Por mais que a gente cante, e eu acredito que isso não deve ser diferente, é na palavra de Deus que temos essa elucidação. Ou seja, tem que estar. É um elemento de culto, mas não deve ocupar o maior tempo. Essa é a ideia aqui. Ele está falando sobre tempo. A forma de elucidação é pregação. É você expor aqui o que foi escrito. E eu nem falo sobre coral, nem falo sobre teatro, porque isso nem elemento de culto são apresentações. O diabo, ele vai colocando isso na cabeça da gente, mas poxa, numa apresentação, numa peça de teatro, a gente pode ter uma elucidação ali da cena. E aquilo ali é a mesma coisa que expor um texto. Não, irmãos. Isso é mentira do diabo. O diabo sabe que ele não consegue tirar a palavra de uma hora para outra na igreja. Então ele vai usando essas coisas para minar a pregação da palavra. Ele vai usando essas coisas para diminuir o tempo da palavra. Nesses cultos que as igrejas chamam de cultos especiais. É muito interessante isso. Não existe essa expressão na Bíblia. Ah não, o que é o culto especial? É aquele culto que a gente sabe que vem muito visitante. É o culto de Natal.
é o culto de Ano Novo, é o culto de Páscoa, é o aniversário da igreja. Olha, é um momento ali que o culto ele é mais. É Páscoa, é culto de Dia das Mães, culto de Dia dos Pais. A pregação nesse momento é em torno de 15 minutos, 20 minutos. Bota mais coral, bota a apresentação das crianças, para os pais tirarem foto, né? No máximo, olha, 15 minutos, 20 minutos, e o assunto bem geral. Fala sobre a magia do Natal, não fica falando sobre doutrina, a nomeação dos presbíteros, não, fala sobre isso não. Isso é doutrina, isso aí a gente fala no estudo, mas é uma coisa interna. Agora você vai falar sobre o glamour aqui da Páscoa, a magia do Natal. Por quê? Porque no final tem um vídeo para homenagear o pai fulano lá. E o pai fulano, ele veio só para ver ele no vídeo. Eu preciso colocar o vídeo dele, eu preciso colocar a foto dos aniversariantes. Por que não colocou a foto de fulano que está aniversariando, perdão, irmãos, essa semana? Fala com o cara da mídia, porque ele esqueceu. Vejam, acabou a preocupação em elucidar o texto, em expor o texto. Satanás, ele vai colocando essas coisas secundárias que não são para entrar no culto. Isso se torna a preocupação da igreja. Não é com o texto, é com a foto de fulano, é com o vídeo, é com o coral das crianças. Isso vai minando a igreja. Daqui a pouco a igreja só está preocupada com isso. Confusão estão sendo geradas e uma grande expectativa não é em chegar aqui e ouvir a palavra de Deus. É diabolicamente essas apresentações. Vaidade humana. A partir do momento que é isso que nos preocupa, irmãos, nós não conseguimos mais cultuar. Acabou, veja, a partir do momento que a minha motivação é acordar para ver a minha filha se apresentando aqui na frente no coral e não cultuar o Senhor, acabou, a igreja virou escola. Na escola, veja, na escola eu choro, eu me emociono, minha filha, ela fala o versículo, ela canta a música da Páscoa, do Natal, é lindo, é maravilhoso, é escola. Isso não é para culto. Aqui nós somos edificados. Eu acho engraçado algumas expressões até de funcionário lá do colégio que fica, poxa, como eu fui edificada no culto de Páscoa. Eu não sou edificado no culto de Páscoa, irmãos, porque aquilo ali não é... Como é que eu sou edificado ali? Ali são apresentações infantis, de crianças. Como é que você é edificado ali? Eu sou edificado no culto ao Senhor, quando a palavra de Deus é exposta. Isso é alimentação. Ali é uma apresentação, eu me emocionei, pronto. Eu me emocionei, edificado. É diferente. Você se emociona, você vê a sua filha falando um versículo, você vê a sua filha cantando um hino, um corinho, é maravilhoso. Você tira foto. No culto não é lugar para isso, a gente tem que aprender a dividir isso. Esses exemplos, essas explicações que eu dei aqui a vocês, não tem como a gente fazer isso aqui numa música, né? Não tem como a gente fazer isso. Não dá. Igreja não é isso. Igreja é isso aqui, irmão. Sou eu parado, falando com vocês, sem glamour. Olha, uma luz, essa luz aqui não é para me iluminar e eu ficar mais brilhoso, não. É para eu ler o texto melhor. Esse é o objetivo. Por que essa câmera? Não é para eu ficar aparecendo, não. É para que se alguém faltar, ou se alguém quiser ser edificado, não é para você usar para não vir para cultuar o Senhor, não. É para que se alguém faltar por alguma coisa, ou alguém está acompanhando na internet, além de estar no culto a palavra de Deus, então tudo bem. Então que a gente seja edificado, mas isso aqui não é para lhe tirar do culto, não. Isso aqui é porque, poxa, eu passei a semana todinha esmiuçando o texto. Talvez uma pessoa que não participe dessa igreja vai ver a palavra. Porque o tesouro daqui é a palavra. O centro daqui é a palavra. A gente só precisa disso aqui, ó. Isso aqui é luxo, isso aqui é luxo, isso aqui é luxo. É tudo luxo. Mas eu ficar preocupado, eu só vou pregar se tiver a luz, eu só vou pregar se tiver a câmera. Isso aí é vaidade. Isso aí é o diabo, ele está desvirtuando aquilo que a gente tem que, de fato, se preocupar. Estamos aqui para cultuar o Senhor. Nada pode substituir, irmãos. Nada pode substituir esse momento.
Esse momento, de fato, ele é vida para nós. E que a gente possa diferenciar isso, de fato, irmãos. A gente possa diferenciar as práticas bíblicas e não seguir como essas instituições religiosas que estão destruindo a pregação pura da palavra. A confissão de fé, ela vai até distinguir essas igrejas, ela vai chamar de mais puras e menos puras. São igrejas que você ouve a palavra, mas você escuta com ruídos. Você só escuta 15 minutos. Você escuta pouco. O texto não é elucidado porque não tem tempo. É tanto evento, é tanta coisa que não tem tempo disso. Que nós possamos caminhar para sermos cada vez uma igreja mais pura. Temos muito a melhorar, irmãos. A gente não pode ser prepotente também, se achar melhor do que os outros. Não, temos muito que melhorar. Mas eu creio que estamos no caminho certo. Que nós possamos proclamar o verbo que se fez carne. Essa é a nossa oração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua pregação, pelo esmiuçar da palavra, porque neste culto a pregação da palavra ela ocupa o maior tempo. Nos abençoa, Senhor, nos guarda nesse momento. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.